Rede Amigo Espírita, uma ferramenta de união, interação e divulgação do movimento espírita. Acessem www.amigoespírita.ning.com e confira nosso acervo disponível. Rede Amigo Espírita, divulgando, instruindo e unificando. Boa noite, Minas Gerais. Boa noite, telespectadores e telespectadoras do Brasil das Gerais. Olha, um tema super gostoso para começar a semana. Os segredos das parábolas de Jesus. Há 2000 anos as pessoas estão lendo as parábolas, né, gente? Agora, o que elas nos ensinam? Qual é a reflexão que podemos fazer ligando os valores das parábolas e os valores do século XXI? Religiões diferentes interpretam as parábolas de forma diferente, há divergências. E outra coisa, gente, atualmente as pessoas estão buscando, né, uma relação mais próxima e maior com Deus. Mas que Deus é esse, hein? Será que cada um de nós pode ter a própria crença? Só para você começar pensando, tá bom? Então, se você compartilhar com a gente, esse programa vai ficar muito melhor. É ou não é? E tem presente também. Mas falando das parábolas, né? Qual é a sua preferida, hein? Às vezes as pessoas têm qual é a que fez diferença na sua vida, ou você não conhece, vai ser bom você ler as parábolas, que elas são super interessantes. E, inclusive, nós nos inspiramos para gravar esse programa por conta desse livro aqui, acabou de ser lançado, né, Haroldo? Parábolas de Jesus, texto e contexto. Depois a gente vai explicar por que esse colar de pérolas aqui. E ele faz um estudo muito profundo e um livro muito gostoso, não só para teólogos, mas para todo mundo, para nós. Eu não sei, assim, mas todo mundo, né, é acessível, né, para todos lerem, todo mundo vai entender, ou seja, é muito legal. E nós temos 6 livros, meia dúzia para dar de presente para você, e você sabe que o presente é só pelo telefone 3209-0021, 3209-0021, liga. Agora, se você quiser falar com a gente também, mandar recado para os nossos convidados, tem o brgerais@redeminas.mg.gov.br, o meu blog, robertazampetti.com.br, ou pelo Twitter, twitter.com/brgerais. Então, gente, eu vou começar com o Haroldo, só por conta do livro dele, tá? Me conta, Haroldo, quando é que você resolveu fazer esse livro? Qual é o significado desse colar de pérolas, né? Beto, foi uma coisa assim, muito curiosa. A inspiração de escrever esse livro, eu assisti um programa sobre vinho. E a pessoa, o sommelier, um especialista, falava que o vinho, para que você entenda o vinho, você tem que desenvolver sensibilidades. Sensibilidade ao aroma, ao sabor, ao tipo de uva, à cor, à embalagem. E eu encantei com aquilo e levei a metáfora para as parábolas. Que as parábolas também têm uma coisa maravilhosa, mas você precisa desenvolver algumas sensibilidades para que esse sabor possa ser experimentado. Então eu resolvi escrever o livro, não como um livro de técnica, eu fugi de técnica, fugi de terminologia acadêmica e quis mostrar para as pessoas que você tem que direcionar o olhar para alguns aspectos que são importantes. Aí você vai conseguir extrair as pérolas de espiritualidade, de religiosidade que estão nas parábolas. Opa, então nós vamos destrinchar, já anotei aqui para não esquecer. Quais são as sensibilidades que a gente precisa de ter e quais são os aspectos que a gente não pode deixar de aprofundar. Porque, Aila, você é professora de Bíblia. Sim, ela é freira, gente. Olha que graça. E você fala da questão da profundidade das parábolas, né? Nós damos conta de entender as parábolas direitinho, porque eu sinto o seguinte, que às vezes você vai em cada religião, né? Aqui nós temos representantes de 3, né? Às vezes tem algum tipo de interpretação diferente. Essas interpretações, quer dizer, elas mudam o sentido ou não? Bem, podem mudar ou não, né? Sim. Tem elementos nas parábolas que são bem abertos e como é uma narrativa
Então, tem elementos que o sentido fica aberto e pode se dar não só religiões, denominações diferentes, mas também ao longo da história, ao longo das épocas, se pode dar interpretações diferentes. O sentido das parábolas permanece aberto em alguns elementos. Mas a parábola, ela depende muito de quem a contou. Então, a parábola contada por Jesus tem que sempre reportar a vida de Jesus. Então, mesmo com as religiões diferentes, quando uma pessoa lê a parábola de Jesus, ela tem que saber que Jesus é que dá o tom da interpretação. Tem situações que permanecem abertas, que se pode acrescentar muitas outras coisas, mas algumas coisas são iguais. Aí depois nós vamos falar isso também. Agora, pastor, o que são as parábolas, hein? Para quem não sabe. As parábolas são histórias contadas com objetivos bem definidos, né? Jesus normalmente ele usa desse recurso para comunicar com o público ouvinte, né? E falar a verdade do reino de Deus, falar de perdão, falar de arrependimento, de reconciliação. Então Jesus usa as parábolas como um recurso, histórias do dia a dia. As pessoas estavam bem familiarizadas, né? Para falar sobre o que Deus espera da humanidade, de certa forma. Opa, depois nós vamos falar também, quer dizer, passado 2000 anos, né, mais de 2000 anos, né, como é que estão esses ensinamentos, né, de Jesus e como é que nós, cristãos, estamos vivenciando isso hoje. Mas vamos assistir, gente, um trechinho da parábola Bom Samaritano, que é justamente essa parábola que está nesse livro. São quantas parábolas, hein, Na Haroldo? verdade, esse é um livro introdutório ensinando como que se olha para as parábolas, como que interpreta as parábolas. E no 7º capítulo eu dei um tiragosto, um aperitivo. Agora... Porque depois a gente tem um projeto de escrever um livro para cada parábola. Que interessante. Aí nós vamos aprofundar mais, trazer mais elementos. Inclusive, você falou que está na internet. As pessoas é que vão votar quais são Elas as que vão parábolas. votar. O que ela quer primeiro, qual livro que ela quer que saia primeiro. Depois nós vamos colocar no ar o seu site para as pessoas votarem. Mas, bom, então você deu aqui um pouquinho, você falou um pouquinho da parábola do Bom Samaritano. Isso, para mostrar assim, nos 6 capítulos anteriores, para que serve tudo isso que eu falei, nos capítulos anteriores. Então eu fui juntando os ingredientes. E no 7º capítulo a gente foi para a cozinha e fizemos o prato. Ai, que coisa linda. Então vamos assistir um trechinho. Um homem vinha descendo de Jerusalém para Jericó. Alguns ladrões o assaltaram. Tiraram a sua roupa, bateram nele e o deixaram quase morto. Por acaso, um sacerdote estava descendo por aquele caminho. Quando viu o homem, passou pelo outro lado da estrada. Também um levita passou por ali. Olhou e também foi embora pelo outro lado da estrada. Mas um samaritano estava viajando por aquele caminho. Quando viu o homem, ficou com muita pena. Chegou perto e tratou de suas feridas. Depois colocou o homem no seu próprio animal e o levou para uma hospedaria. No dia seguinte, entregou 2 moedas de prata ao dono da hospedaria, dizendo que cuidasse dele. E quando eu voltar, disse, pagarei o que você gastará mais. Pois é, a gente só deu também um trechinho. Conta. Pois é, Roberto, por isso que o livro chama Texto e Contexto. Puxando um gancho aqui no que a irmã Aila disse, se você pegar uma placa de silêncio e jogar ela na rua aqui, de Belo Horizonte, o que ela significa? Nada. Se você pega essa placa e coloca num corredor de um hospital, ela já passa a significar algo. Isso. É o contexto que diz. Então o que a Aila estava dizendo é exatamente, a gente mostra isso. As parábolas são contadas num contexto. E é preciso conhecer o contexto. Do Bom Samaritano, vamos começar lá, só para a gente ver, que bacana isso. Jesus está conversando com prostitutas, com publicanos. Os religiosos vêm, olham ele conversando e falam, que estranho. Porque a ideia deles era que se alguém puro conversasse com um impuro, você se tornava impuro. E Jesus queria ensinar que quando alguém puro conversa com um impuro, o impuro se torna puro. Aí ele conta as 3 parábolas. Da moeda perdida, da ovelha perdida e do bom samaritano. Então, esse contexto, é importante a gente perceber esse contexto das parábolas, né? Porque quando a gente interpreta elas dentro desse contexto,
O restaurante, é que eu estou confundindo, é do filho pródigo, né? Eu confundi. É a do filho pródigo que está nessa sequência. Nessa sequência. A do bom samaritano, por exemplo. Olha que bonito isso, está no livro também. A do bom samaritano, Jesus chega para os discípulos e fala assim, preciso fazer uma viagem para Jerusalém. Era a viagem da Páscoa em que ele seria crucificado. E aí João e Tiago falam, então nós vamos conseguir hospedagem para você. Vão até uma aldeia samaritana, que eles estavam passando por Samaria, e ninguém dá hospedagem para eles. Porque os judeus samaritanos eram inimigos. O João volta e fala assim, mestre, faz descer fogo do céu, quer que a gente desça fogo do céu para matar todos os samaritanos? Aí ele diz assim, o Filho do Homem não veio para matar, mas para salvar vidas. E eles continuam a viagem. Quando chega um doutor da lei e conversa com Jesus, ele conta a parábola do bom samaritano. Olha como é que o contexto faz diferença nisso. Porque, ao mesmo tempo, ele dá uma lição para o doutor da lei e para os apóstolos que estavam com raiva dos samaritanos. Aí eu queria acrescentar uma coisa, que havia uma lenda antiga que para proteger o viajante, porque não havia polícia, não havia... Então, a pessoa que viajava, ela ficava à mercê, tanto das feras quanto dos bandidos. Então, era obrigação de alguém da cidade a hospedar aquela pessoa que estava viajando. E a lenda antiga dizia que os deuses se disfarçavam de seres humanos e pediam hospedagem. E se a pessoa não desse hospedagem, descia fogo do céu. Deus fazia descer fogo do céu. E se a pessoa desse hospedagem, receberia um presente, uma bênção, né? Teria um desejo realizado. Então, as sociedades antigas aderiram a essa lenda, que era muito comum na época, e toda sociedade tinha isso de hospedar. E quando os samaritanos não hospedaram Jesus e os apóstolos, eles foram cruéis. Entendeu? Então, às vezes a gente lê isso e a gente não vê que a cultura dos samaritanos diz, eles são judeus, são nossos adversários. Então, nós não vamos hospedá-los. Isso foi uma crueldade tamanha. Então, os discípulos de Jesus estão dentro dos limites do seu grupo, não é? Os samaritanos que não hospedaram estão dentro dos limites do seu grupo, mas teve um samaritano que ajudou na parábola, quer dizer, ele ultrapassou os limites culturais e religiosos, porque aí nesse pequeno trecho que a gente viu, mostra a pessoa que está caída, ela tem um pouco de veste. Mas na Bíblia mesmo, tiraram tudo. E esse termo quer dizer, tiraram tudo mesmo, ele ficou desnudo. Então, como as pessoas se reconheciam pelas vestes, a classe social e a etnia, quer dizer, o samaritano poderia estar ajudando um judeu ou um bandido. Então, ele ultrapassou os limites culturais e religiosos. Isso que você está falando, dessa questão de ultrapassar os limites culturais e religiosos, né? Como é que é hoje, né, essa como é que a gente pode falar? Essa interreligiosidade, não sei. Diálogo interreligioso. Diálogo interreligioso. Como é que fica essa questão? Olha, você buscando esse exemplo nessa parábola do bom samaritano, né? O Haroldo, quando ele proporcionou o pano de fundo que ocasionou a parábola, é interessante que a discussão inicia com o mestre da lei justamente sobre o maior mandamento, né? Como colocar em prática o maior mandamento, qual é o maior mandamento? E Jesus vai responder sobre o maior mandamento utilizando a parábola como instrumental para isso, né? E interessante que a parábola ela justamente reporta essa situação, porque Jesus quis dizer com a parábola que não importa essas barreiras, essas restrições, né? Mas o maior mandamento, ele deveria ser exercitado. O maior mandamento, independente dos limites da religiosidade, as barreiras, o mandamento deveria ser cumprido. E Jesus quer mostrar, justamente para os judeus, né, que lá na comunidade samaritana, a quem eles tinham por hereges, transgressores da lei, não aceitava eles, você tem um cumprimento do maior mandamento da lei dos judeus, na verdade. Né? Então, essa parábola ela é uma reflexão importante, né? Justamente com as pessoas que mostram, às vezes, dificuldades de colocar em prática por amor ao próximo. Pois é, você está falando isso, pastor? Porque, Haroldo, eu estou pensando aqui agora, fazendo essa coisa, pulando, chegando agora no século XXI, né? A gente viu, né, aquela coisa horrível que aconteceu na Noruega, justamente essa questão interreligiosa, né? Exatamente. Porque o que a gente, quando propõe o diálogo
interreligioso é um diálogo maduro, partindo do seguinte princípio: as ideias podem se chocar, os homens nunca. Então, o diálogo interreligioso é a maturidade emocional de discordar. Então, eu converso com a Ilha, ela discorda de mim, eu discordo dela, converso com o pastor Ené, ele discorda de mim, eu discordo dele, né? Eu acredito na reencarnação, ele não na ressurreição, mas quando se trata de relacionamento, nós buscamos exercer o ensino de Jesus. O amor que Jesus ensinou no trato com o semelhante. Porque isso é que é o bonito da parábola. Essa parábola do bom samaritano é uma parábola apimentada. E profunda, né? Profunda, porque Jesus está contando para um judeu que quem está vivendo verdadeiramente a religiosidade é um não religioso. Aliás, os dois religiosos não fizeram nada, que o sacerdote representa aquele mediador. Em qualquer religião tem gente que diz assim, ele está falando só do judaísmo. Não, ele está falando, o sacerdote é o líder religioso. E o escriba é o homem das letras religiosas, é o escritor, é o teólogo. Quer dizer, nas religiões, o que é que nós temos? Nós temos líderes e nós temos o letrado, os intelectuais, formadores de opinião. Quem não ajuda? Os dois religiosos. Pois é, eu estou pensando aqui, tem pouco tempo nós fizemos um programa sobre ateísmo, né? Programa polêmico até, mas assim, muita gente dizendo, ligando pra gente, mandando e-mail, falando assim, olha, eu sou cristão, mas eu conheço muito ateu que é mais cristão do que muito cristão. Até aqueles cristãos que vão para a igreja católica, que vão para a igreja evangélica, para os espíritas, que é o seu caso. Exatamente. Ou seja, isso ocorre de fato. Ocorre. Pode ocorrer, né? Ocorre de fato. E aí, Roberto, quando você fala no início do programa sobre uma nova religiosidade que tem surgido, as pessoas do século XXI, elas estão mais interessadas em essência, no que é essencial. É o que preenche, né? Está todo mundo preenche. Com tanto vazio, né? Porque as relações estão adoecidas, tem muito ódio, muito rancor, muita desigualdade, muita injustiça, muita maldade. E se a religiosidade não sana esses problemas, se ela não resolve isso, qual o sentido dela? Qual o sentido? Se Deus não for cura, se Ele não for esperança, se Ele não for fraternidade, se Ele não for amor, Ele vai ser o quê? Agora, terminando o bloco, o que fica dessa parábola que você quer falar para as pessoas, além do que a gente já disse? Essa parábola Jesus fala para ele, né? Você compreendeu? Então faça. Faça. O agir é muito maior do que a compreensão intelectual. O que movimenta as pessoas é o agir. Tem até um ditado que diz, o exemplo arrasta. É o exemplo que move, é ele que comove, ele que inspira. Ele que ensina. Ensina. Não adianta, você pode estar cheio de teologia, cheio de crença, cheio da liturgia, do ritual, porque toda religião tem a sua liturgia, tem o seu ritual, né? a sua crença, o seu templo religioso. Mas se você não tem essa vivência, se as pessoas não sentem o amor fluindo de você, elas não estão encontrando Deus ao seu lado. Ok, nós vamos fazer intervalo, gente? Olha só, aproveita o intervalo, liga 32090021. Nós temos aqui 6 preciosidades dessa para dar de presente para você. É o livro do Haroldo Dutra Dias, que acabou de ser lançado. Parábolas de Jesus, texto e contexto. É só pelo telefone, os nossos canais pela internet estão aí, tá? Super à sua disposição. A gente volta daqui a pouquinho. Tchau. Então, gente, Brasil das Gerais, no programa de hoje nós estamos falando sobre as parábolas de Jesus, o que nós podemos aprender, o que essas parábolas nos ensinam. Nós temos esse livro aqui, nós temos 6 para dar de presente para você, Parábolas de Jesus, texto e contexto, Haroldo Dutra Dias, são só 6, é só pelo telefone 32090021. Agora, se você quiser dizer alguma coisa, quer abrir coração, quer contar qual a parábola que mais te emocionou, que mais te ensinou, usa os nossos canais pela internet. E eu estava brincando com eles aqui no intervalo, o seguinte, o Haroldo, além de juiz de direito, né, ele é especializado nas línguas hebraica, aramaica, francesa, no grego clássico, em paleontografia,
É muita coisa, tradição judaica, crítica textual e tudo mais. A irmã também, todo mundo aqui, todos feras, né, Haroldo? Todos leitores, né? E amigos. Isso é muito interessante. Agora, gente, nós falamos no primeiro bloco, você começou o programa dizendo o seguinte, você assistiu um programa sobre vinho e viu as habilidades, aí falou, poxa, a ficha caiu, eu posso fazer a mesma coisa com as parábolas de Jesus, né? Conta, que habilidades são essas? São, por exemplo, uma primeira sensibilidade ou habilidade é a gente ficar atento à forma. Porque no Evangelho as parábolas elas têm um formato. Um segundo sentido, o material. De onde que Jesus tira elementos para compor as parábolas? Do cotidiano. É interessante isso. Ele está conversando com um pescador, ele tira algo da pescaria. Ele está conversando com um agricultor, ele conta uma parábola do semeador, alguma coisa assim. E a questão do conteúdo. E a lição dele é sempre a lição de amor, do reino de Deus, do amor de Deus pela humanidade. Então, essa questão, conteúdo, forma e matéria, são sensibilidades importantes. Para a gente poder entender, mergulhar, né? Mergulhar mesmo. Porque, irmã, aí você disse o seguinte, olha, as interpretações podem ser diferentes, isso acontece. Agora, há aspectos que não. Que eles não podem ser. Que aspectos seriam esses? Os aspectos que, quer dizer, porque as parábolas não foram um método inventado por Jesus, não é? Mas os mestres da época, é muito comum no Oriente, não só no judaísmo, mas em outras civilizações, até no Extremo Oriente, os mestres ensinarem através de narrativas. Né? São histórias. São histórias. Então, mas as histórias sempre têm um elemento de enigma. E o enigma, a chave da interpretação está no mestre que conta. Então, se eu for ler uma parábola de um rabino judeu, eu tenho que saber o que era importante para ele, porque a chave está... Por isso que os discípulos é quem interpretavam as parábolas. As multidões não conseguiam entender as parábolas. Mesmo falando de galinha, de milho, de joio, de peixe. Era o cotidiano deles. Mas eles não... Tinha um elemento que eles não conseguiam... É o tal do enigma. É o enigma. O enigma, ou o mestre diz para os discípulos, e muitas vezes Jesus disse para os discípulos o que era, e outras vezes não precisa o mestre dizer, mas na convivência com o mestre, aí o discípulo, como a gente diz atualmente, cai a ficha e diz, é isso, entende? Então, tem elementos das parábolas que não ficam à mercê da nossa interpretação, dizer, eu acho que é isso. Exemplo prático. Por exemplo, nessa parábola que a gente está falando, que acabamos de falar, do bom samaritano, não é? Se nós não sabemos que Jesus é uma pessoa que se dá com todos, que ele não deixa que haja barreiras entre ele e uma pessoa que tem uma vida errada, pelo menos para aquela época, não é? Ou um samaritano, uma pessoa fora do seu grupo, mas que ele quer incutir nas pessoas um agir que é a abertura para o outro, não é? Que cada um mantenha sua identidade, mas se abra para o outro. Se a gente não sabe que Jesus é assim, a gente não vai conseguir entender a parábola do bom samaritano. A gente vai ver uma historinha que diz, ai, que cara legal, ele ajudou, o cara que foi assaltado, estava lá na estrada, que bonitinho. Bom, aí eu posso dar 1001 interpretação para isso. Bom, eu tenho que ver quem é Jesus. Então, Jesus, fora de Jesus, não é isso. Quer dizer, Jesus está querendo ensinar aquilo que ele faz e está querendo que os ouvintes dele ou os leitores atuais façam o que ele fez. Tem abertura para o outro. Olha que interessante. Pois é, agora, gente, vamos ver um trechinho de uma outra parábola, agora do filho pródigo. Orei pelo perdão por ter lhes bofeteado com raiva. Eu não mereço seu remorso. Você é meu filho, Micah. Um filho sempre merece o amor de seu pai, mesmo quando quer ir para longe. Eu lhe trouxe em ouro a metade de sua parte. A outra metade estará aqui quando precisar. E lhe trouxe mais uma coisa.
a minha bênção. Sua bênção? Sabendo as minhas intenções? Micah, você preferiu afastar-se do caminho certo. Mas eu peço para você a bênção do Senhor, nosso Deus. Que vós possais ainda encontrar dentro de vós a força para afastar-vos do mal, que é sempre uma tentação de beleza efêmera. Pastor Enésio, essa é a sua parábola preferida? É uma das minhas preferidas, com certeza. Então vamos falar Pegou dela. ele. É uma das minhas preferidas. Essa parábola ela é considerada um evangelho dentro do evangelho. A parábola do filho pródigo, normalmente se chama dessa forma. Eu costumo dizer que é a parábola dos filhos pródigos, porque de um lado nós temos o filho mais velho, que fica dentro de casa, ele não rompe com o pai, mas ele está perdido dentro de casa, né? O filho que sai de casa se perde lá fora, e ao mesmo tempo a parábola conta a história de um pai também, um pai perdido de amor pelos seus filhos, né? A figura do pai, ela retrata a figura de Deus, né? As parábolas têm essas características, né? Elas têm um caráter teocêntrico, elas falam de Deus o tempo todo, na verdade. Então, elas falam de um pai compassivo, de um pai que ama os filhos, de tal forma que mesmo aquele filho que se perde, que rompe com o pai, que abandona o pai... Leva o dinheiro, né? Leva o Repete dinheiro. a parte dele. Sabe o que eu achei interessante? Eu que sou leiga, né? Que a história é o seguinte, quando o filho volta, que o filho perde tudo, né? Esse pai sai correndo para encontrar esse filho, e a gente sabe que aí, olhando o contexto, naquela época, os homens não corriam, né? As mulheres é que corriam, aliás, né? uma criança naquela época podia correr, né? Uma mulher podia correr. Mas um homem respeitado da comunidade dele, ele não podia fazer isso. Um ancião não podia correr. E era o caso dele, na verdade. Ou seja, quando ele corre em direção ao filho para receber o filho, ele está quebrando um tabu naquela época. E isso justamente fala do amor de Deus, né? Que Deus, às vezes, quebra algumas situações para demonstrar o amor que ele tem pelos seus filhos. Porque aquele filho que rompeu com a estrutura do pai, ele é um filho que ele desrespeitou o pai, ele antecipou uma situação que é como se ele tivesse desejado dentro do seu coração a morte antecipada do seu pai. Ele não tinha direito de reivindicar a parte da sua herança enquanto o pai não morresse. Mas quando ele faz isso, é como se ele antecipasse a morte do pai. Até hoje, né? O filho faz isso, na nossa sociedade, isso é interpretado como... Né? O pai fala, que negócio, você quer que já reparte a herança? Eu estou vivo ainda. É uma coisa que não é aceita nem hoje. E na época é uma coisa muito mais forte, né? Nós estamos falando de uma civilização que a tradição é muito conservadora, né? Nesse sentido, oriental, né? E nesse aspecto nós percebemos que o pai não leva isso em consideração. Ou seja, o pai deveria levar o filho diante da comunidade, dos anciões, e o filho deveria ser punido, castigado pela atitude. Contudo, o pai consente no pedido do filho, né? E o texto diz, é interessante, chama a atenção aqui, que o texto diz que o pai dividiu, o texto original, o texto grego, né, ele dividiu a sua vida para o seu filho. É como se ele, a herança, o patrimônio que foi construído, e com certeza era que havia passado de família a família, e o pai havia herdado aquilo, ele ia viver daquilo, era a sua sobrevivência, na verdade. Então, ele divide a sua vida com o filho naquele momento. Pois é, mas eu estou pensando aqui, pastor, como é que fica, Haroldo, por exemplo, a gente pensando hoje, né? A gente vendo relação entre pais e filhos, às vezes tão estremecidas, uma juventude, hoje a gente vê a questão da droga, como é que tá, né, gente? Meninos, rapazes, batendo em professores, batendo em pai, em mãe e tudo mais. Como é que fica? Aí, esse é que é o bonito, né? Nós não podemos tirar essa parábola do contexto que ela está e passar para um outro. Porque isso é perigoso. Porque se nós tiramos a parábola do filho pródigo do contexto e passa para esse da relação familiar, nós vamos estar endossando a falta de educação do filho, a falta de firmeza, aí dá trabalho para mim. Porque o pai não educa, aí vai para o juiz depois, mais tarde. Não é? O trabalho que os pais deveriam ter feito na infância, eles não fazem, aí sobra para a gente depois. É porque eu estou querendo fazer uma coisa dessa questão dos valores, né? Daquela época e agora. O bonito dessa parábola, Roberto, o que Jesus faz? Que ele é um habilidoso construtor de histórias. Então Jesus vai colocando os ingredientes. O que ele quer mostrar aí? Uma ingratidão profunda do ser humano que se afasta de Deus.
uma profunda ingratidão e um amor sem limites de Deus para recuperar essa criatura. Isso no dia a dia não acontece. Quer dizer, esse amor extremo seria o elemento estranho na parábola. Nem naquela época, e nem em época nenhuma, os pais, por mais que amem os filhos, jamais se comportariam. Pois é, ou seja, então quando eu te pergunto isso, penso, não, então peraí, o filho errou e o pai perdoou. Aí eu te perguntei a questão dos filhos. Eu estaria fazendo uma interpretação ingênua? Não digo ingênua, eu diria que nós teríamos que tomar cuidado para não tirar da parábola do contexto e fazer interpretações que ela no contexto não permite. Porque a pessoa pode interpretar assim, olha, eu não vou corrigir, eu vou deixar... Ela pode interpretar que amar o filho é ser permissivo. E a parábola não diz isso. Não é isso que a parábola diz. Até porque as pessoas se esquecem. O amor de Deus é tão grandioso que ele nos permite experiências dolorosas de aprendizado. Isso. É isso que a parábola ensina. Porque esse filho pródigo viveu uma dor imensa e passou maus bocados. Maus bocados. Então não há incentivo à conduta do filho pródigo. Pelo contrário, a forma como Jesus narra a queda dele são com cores horrorosas. Deveria ser para nos desestimular a fazer o que ele fez. Mas o bonito é o quê? Que o amor de Deus é tão profundo que depois que você volta todo machucado das bobagens que você fez, ele está de braços abertos para te acolher novamente. E a parábola é mencionada nesse contexto, né? Ela segue uma sequência de 3 outras parábolas, e nessa sequência de outras 3 parábolas... Quais são as 3? A ovelha perdida, né? E a dracma perdida. Da moeda perdida. Da moeda perdida. E nessas 3 parábolas, o centro da mensagem é justamente o amor de Deus. Ou seja, Deus se regozijando com aquilo que foi encontrado, com aquilo que foi recuperado, na verdade. Então, a mensagem tônica é na recuperação. Na recuperação. O que estava perdido foi recuperado. Então, eu gosto dessa parábola para a gente aplicar no contexto do filho que às vezes não foi educado ou que viveu no lar em que as relações afetivas eram superficiais, que os pais achavam que amar é só dar bens materiais para os filhos. Que acontece muito hoje, né? Ele entra nas drogas. Essa parábola conta a história do filho na clínica de recuperação, do pai recuperando as relações com o filho, do filho reassumindo a sua vida. Eu acho que ela conta mais isso, mais essa parte, a parte da recuperação, a parte da alegria de salvar. Porque, gente, eu até perguntei eu te falei, eu estaria interpretando de uma forma ingênua, que a própria Bíblia, acho que, não sei se é você ou você, fala justamente isso, do cuidado, né, que as pessoas e as religiões, os religiosos têm que ter para não fazer uma interpretação ingênua. Exato. O que seria isso? O que seria isso, irmã? Eu acho que tanto é grave uma interpretação ingênua, que a gente chamaria de fundamentalista. Um exemplo, se você surge aí. Pegar assim a coisa ao pé da letra, ou distorcer, levar para um lado que não foi a intenção de Jesus. Eu conheci uma pessoa que disse que não gostava dessa parábola, e eu perguntei por quê. Ela disse, porque eu sou a filha mais velha na minha família, e aí na parábola se apoia todo o erro do filho mais novo, e assim acontece na minha família, e eu detesto essa parábola. Quer dizer, ela pegou a tônica errada, desafinou, eu acho que é essa palavra, desafinou. Eu disse, mas não é isso que a parábola está dizendo. Então, quando cada um de nós nos colocamos no lugar, não de quem está certo, mas de quem está errado, a parábola do filho pródigo, na realidade, são 2 filhos, como ele diz. Então, se eu fico como se fosse a filha, que tudo faz correto, eu posso detestar essa parábola. Mas se eu tenho que me identificar com o filho que errou. Então, quando a gente interpreta a parábola, aplicando aos outros o filho que errou, a gente está desafinado. Então, eu tenho que dizer que eu sou esse filho que errou, porque esse filho que errou, ele é alvo de um amor ao extremo. Então, para que eu entenda esse amor de Deus,
faço a experiência com esse amor de Deus, para mim, eu tenho que me interpretar como o filho que errou. Entende? Então, é só porque às vezes a gente dá uma ênfase a um aspecto que não é, aí é que entra aquele elemento que não podemos interpretar nenhuma parábola de Jesus fora do que Jesus está... Quer dizer, a gente tem que estudar Jesus, saber quem foi Jesus, para poder entender. E a capa do livro, que é o colar de pérolas. Vamos terminar esse bloco? Nós chegamos no colar. Conta. Toda pessoa deve e tem o direito sagrado de recolher pérolas no Evangelho. O que ele não pode deixar é perder o fio condutor. Então, à medida que você recolhe uma pérola, você tem que ir colocando nesse fio e montando seu colar. Como assim? Esse fio condutor é a vida de Jesus. É a sua exemplificação e o seu ensino. Se nós recolhermos essas pérolas e colocarmos num outro fio, eu posso justificar, como nós fizemos isso, 2000 anos. Nós justificamos o assassinato, a guerra, o roubo, tudo em Jesus. O preconceito, a crueldade. Guerra entre religiões. Entre religiões. Por quê? Retiramos ensinamentos do Evangelho, mas esquecemos da exemplificação do próprio Jesus, que é o fio condutor disso. Então se a gente não tivesse feito isso, talvez a gente estivesse vivendo... Eu acho que hoje nós estaremos numa terra com várias religiões, várias pessoas discordando, mas um amor e uma fraternidade, uma igualdade social, um bem-estar social imenso. Nós vamos fazer intervalo com essa fala. Mais um intervalo, gente, são 6 livros, Parábolas de Jesus. Liga, 3209-0021. Agora liga para falar também o que você está achando. Depois eu passo para os nossos convidados, tá bom? Tá tudo aí nessa tela. Até já, tchau. Gente, no programa de hoje nós estamos falando sobre os segredos das parábolas de Jesus. As parábolas, né? O que elas nos ensinam. Se você não lê, uma boa oportunidade para você ler e para você entender melhor essa questão das parábolas. Eu tenho 6 livros aqui do Haroldo Dutra Dias para dar de presente. Última chamada, viu? E é só pelo telefone, viu? 3209-0021. E os nossos contatos pela internet estão todos aí na sua tela. Agora nós vamos ver o trechinho da última parábola que a gente vai colocar no ar, que é a parábola do semeador. O semeador saiu a semear. Enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho, e as aves vieram e a comeram. Parte dela caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra, e logo brotou, porque a terra não era profunda. Mas quando saiu o sol, as plantas se queimaram e secaram, porque não tinham raiz. Outra parte caiu entre espinhos, que cresceram e sufocaram as plantas. Outra ainda caiu em boa terra. Deu boa colheita a 100, 60 e 30 por 1. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Ei, irmã Aila, essa é a sua preferida. Eu tô aqui, tô imaginando que a seu bom samaritano, você começou com ela aqui no livro, né? É uma das suas, eu vou falar uma das mais, né? Porque... Das mais. Eu gosto muito de várias parábolas, mas essa é muito importante para mim por causa do meu trabalho profissional, que é ensinar a Bíblia. E então, na parábola do semeador, que pode ser também chamada a parábola da semente ou dos terrenos, não é? Essa atividade de falar sobre Deus, essa atividade da linguagem, se alcançar o coração das pessoas, não é? Então, e os terrenos são os diversos tipos de experiências de Deus que uma pessoa pode fazer. Pode ser uma experiência menos enraizada, que não consegue se manter, porque é como uma planta sem raiz. Ou pode ser uma experiência que até consiga brotar e permanecer por algum tempo, mas depois ela é sufocada.
as pessoas vão ter muitas preocupações, vão estar preocupadas em acumular muito dinheiro, ou vão ser muito egoístas, e aí essa experiência espiritual fica sufocada. Não tem mais espaço para ela com tanta coisa. Então, eu gosto porque nessa atividade de ser professora e também na minha atividade como religiosa, que aconselho pessoas, às vezes a gente tem essa sensação de que a palavra que a gente disse, que a gente quis que fosse a melhor, acredita com honestidade que está dizendo aquilo que Deus gostaria que a gente dissesse, às vezes não faz nenhum efeito. Então, a parábola consola, né? Porque mesmo quando faz efeito, não dá os frutos esperados. Algumas pessoas conseguem realmente corresponder bem, outras mais ou menos, e outras muito bem, né? Mas tem algumas que não. Mas como é que faz, Haroldo, na sua opinião? Porque, assim, nós temos um programa aí pouquíssimo tempo. Essa questão da depressão, gente, o Brasil dos países em desenvolvimento é o que tem mais casos de depressão no mundo. E nós somos um dos campeões. Vamos falar que era campeão, mas essas pesquisas, eu não sei se a gente pode confiar nelas muito, 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 mas nós somos, com certeza, um dos países que mais consome antidepressivo. Ou seja, é infelicidade, não é? E eu fico pensando que a gente precisa da espiritualidade para isso, porque essa infelicidade, acho que é aquele vazio aqui dentro que dói, que a gente não sabe o que é, né? Será que não é a espiritualidade que precisa preencher isso aqui? Com certeza. E um problema, porque o Brasil tem uma característica que é peculiar dele, que é a sua religiosidade, a sua espiritualidade, mas com o processo de globalização nós estamos importando condutas, importando padrões e não está funcionando, né? Nós podemos ter uma vida e devemos ter uma vida extremamente normal, prazer de fazer as coisas, de tomar um sorvete, de sair, de ir a um cinema, mas tem que ter aquele momento da espiritualidade, né, Roberta? Porque inevitavelmente nós vamos nos deparar com a morte, com a nossa finitude, com a relatividade de todas as construções que são feitas aqui. O nosso próprio corpo nos ensina isso a todo momento, sim, com o processo do envelhecimento. Nossa, verdade. A cada dia você vai descobrindo uma coisa nova. Eu não dou conta de pular, fui pular corda esses dias, quase morri, falei, meu Deus, vou ter que pular. Eu pulava corda igual uma... Pulava muito, 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 muito. Agora a gente já não dá conta, quer dizer, a gente vai percebendo essas coisas. E aí que entra a espiritualidade, essa esperança em algo transcendente, que é tudo relacionado a Deus. Porque o que é relacionado a Deus é transcendente, é espiritual. Pois e essa parábola do semeador, ela traz isso, né? A hora que fala a questão da raiz, né? Não deu a semente, ela não deu frutos ali, porque não tinha raiz, ou tinha muito pedregulho, a terra era muito seca. Quer dizer, somos nós, né? Somos nós, que podemos, como a irmã Ela falou, assumir postura. E às vezes é engraçado, porque numa fase da sua vida você é um terreno pedregoso, numa outra você é um terreno mais produtivo. Tem isso também, né? São experiências que a gente tem de espiritualidade. Em alguns você está mais resistente, em alguns você está mais perdido, em outros você está mais receptivo. Porque... Você estava até comentando, algumas pessoas falam sobre questão de Deus, né? Olha, Deus é um oceano. Nós somos um copo d'água. Não tem como colocar o oceano aqui dentro. Mas tem jeito de colocar esse copo d'água lá dentro. Mas esse copo está pleno. Se esse copo estiver cheio, eu não tenho que ficar preocupado em colocar o oceano aqui dentro. Eu não tenho que ficar preocupado em entender integralmente Deus. Eu tenho que experimentar Deus no que eu dou conta. Porque se ele me preencher, eu sou uma pessoa feliz. Pode ser um copinho pequeno, você pode ser um grande, não importa. Se eu estiver cheio, eu estou feliz. Eu sou uma pessoa alegre, é isso. Pois é, porque a gente estava conversando aqui, gente, eu queria perguntar para eles, era exatamente isso, né? Essa coisa que você falou no princípio do programa, como é que nós estamos sentindo essa necessidade de ter um Deus mais, sei lá, mais forte, alguma coisa. Aí eu falei para eles, olha, eu sinto Deus dentro de mim, né? Quer dizer, cada um, irmã Ela, pode ter a crença que quiser e o Deus que quiser.
As crenças são caminhos, não é? E eu estava aqui achando interessante que o Haroldo assimilou tantas parábolas que ele acabou de criar a parábola do copo d'água. Contei uma parábola ao vivo. Quase que eu falei assim, aqui ao vivo. Não, eu só fiquei incomodada que o copo dele estava vazio. Falei assim, deixa eu encher esse copo. Porque o seu copo está transbordando, né? Mas que bom, eu fiquei feliz com isso. Mas eu vejo assim, as religiões são caminhos para Deus. E aí é uma religião sincera mesmo, que leve a pessoa em direção a Deus, em direção ao outro, porque se for uma coisa vertical, que foi criticada na primeira parábola, não é? Só Deus e ver o caído lá e não vai ajudar, então não é uma verdadeira religião, não é? Na Bíblia tem uma carta de Tiago que diz que a verdadeira religião é ajudar os órfãos, as viúvas e não se deixar dominar pela mentalidade egoísta propagada pelo mundo, né? E na época, órfãos e viúvas eram as pessoas que mais necessitavam de ajuda, né? Então, eu vejo assim que religiões são caminhos para Deus e abertura para o outro. E ninguém é proprietário de Deus, entendeu? É porque ele permanece esse oceano. Então, o que eu posso fazer? Eu me sinto bem na minha religião. Eu me sinto bem em ser católica. Mas eu não posso dizer que a Igreja Católica é proprietária de Deus. Ele está para além do que a minha igreja pode dizer. Então, no diálogo entre as religiões, é importante se ter consciência da identidade, firmeza nessa identidade, amar aquele grupo a que pertence, mas ele tem toda a razão em ser pastor evangélico, ele tem razão em ser espírita, porque ser católico é para mim. É o melhor para mim. E Deus não está restrito à minha religião. Ele está para além de todas as religiões. Com certeza está falando isso, mas, por exemplo, eu escuto muitos evangélicos, pastor, dizer assim, se você não aceitar Jesus, como se você não fosse católico ou espírita, você não estivesse aceitando Jesus, né? Mas aí seria, se você não se converter, né, a ser evangélico, né? Você não está aceitando Jesus, então você não será salvo. O que você diz disso? É importante ter em mente... Isso não é muito comum? Sim, é muito comum você ouvir isso. Mas é importante ter em mente que Jesus não é evangélico. Jesus nem não é católico, nem espírita. Quando a irmã Ila coloca essa preocupação, dessa tentativa nossa de domesticar Deus... Uhum. Ele é só meu, né? Só meu. E não é de Deus, mais ninguém? Justamente. Isso é um pouco perigoso, porque Deus não é monopólio de ninguém, né? Eu não posso aprisionar Deus nas quatro paredes da minha religiosidade. Deus transcende tudo isso. Deus é Deus. Então sempre precisamos ter em mente que Deus não está limitado, né? A religião A ou B ou C. Deus transcende tudo isso, na verdade, né? E uma espiritualidade que ela não tem essa percepção de Deus, né? Uma espiritualidade que ela não caminha por aí, que ela percebe que ela não pode criar um monopólio em torno de Deus. Aliás, nós temos uma situação nos evangelhos, por exemplo, que os discípulos, eles percebem um grupo que não segue Jesus como eles seguem e estavam praticando exorcismo em nome de Jesus. Eles queriam restringir. Jesus disse, não, deixa eles. Ou seja, quem não contra mim é por nós. Né? Então, nós precisamos tomar cuidado, achar que nós temos Deus na barriga. Né? Nós não podemos jamais criar esse monopólio em torno de Deus. Deus sempre é Deus. Deus sempre vai nos surpreender, né? Deus sempre está além das nossas limitações. Deus está além das nossas imaginações. Da compreensão que nós temos dele. Não é? E o bonito, Roberto, eu acho que a irmã estava falando, a sensibilidade ao outro, por isso que eu gosto da parábola do bom samaritano, porque Jesus deixa um toque ali, e ele já falava isso no Sermão da Montanha. Ele disse, se você chegar ao altar para fazer a sua oferta e lembrar-se que tem alguém, o teu próximo, se você tem algo contra ele, vai lá e reconcilia com o teu próximo, com o teu adversário, depois volta ao altar. E na parábola do bom samaritano, todos ali possivelmente estavam indo na peregrinação a Jerusalém, o samaritano não. E aí, onde ele exerce a religiosidade dele? No próximo. Então é como se Jesus estivesse deixando sutilmente a mensagem de que o nosso altar é o semelhante. Onde eu tenho a maior oportunidade de honrar a Deus, de demonstrar o meu amor a Deus,
é na minha relação com o outro. Não, inclusive o grande mandamento que é discutido no texto, ele está relacionado com Deus, com o outro absoluto, e o outro relativo, que é meu próximo. Né? Uma espiritualidade que não passa pelo crivo do próximo, ela é denunciada como falsa nas Escrituras. E o mínimo que se espera de pessoas que participam de alguma religião é essa abertura ao outro. Eu acho que a pessoa religiosa que causa atritos ou até mortes, né, como foi citado o caso da Noruega, ela é um absurdo. É o que menos se espera de um religioso, é o fechamento ao outro. Com certeza. Ou seja, terminando, Haroldo, nós todos devemos semear. A gente não pode esquecer de semear. E depende, né? Jovem, adulto, idoso, todos nós temos que semear, sempre. E lembrar, né, Roberta, que a semeadura mais eficaz é a da conduta. É a nossa forma de ser. Como você é uma sementeira linda. Porque se você é feliz, se você tem espiritualidade, se você acredita na vida, na alegria, na felicidade, no amor, na fé, você anda na rua e está semeando. Com certeza. Gente, que encontro gostoso, né? Pena que acabou. Obrigada pela participação de vocês. Vocês de casa, obrigada demais, tá? Até amanhã. Tchau. Rede Amigo Espírita, divulgando, instruindo e unificando.